e com vocês hoje essa oportunidade única e muito especial dentro da nossa temática de literatura e fotografia, uma mesa talvez das mais palpitantes, das mais emocionantes que nós teremos ao longo dessa nossa programação, dentre tantas coisas maravilhosas que a gente já trouxe desde terça-feira, né, dia 2. Então, hoje temos, nesse momento, a mesa Literatura, Fotografia, Dramas Humanos e Catástrofes Naturais. Parece um título assim meio denso, meio pesado, mas o objetivo é esse mesmo, né? A gente trazer o olhar das fotografias dentro desse universo dos dramas humanos e catástrofes naturais, os quais a gente tem convivido e visto tanto, né, ultimamente, mundo afora, inclusive aqui no Brasil também, e que a gente, através dessa leitura das fotografias, a gente quer trazer um pouco desse outro olhar, com 3 grandes personagens que atuam diretamente nesse tema. As tristes confluências do Brasil e outros países do mundo, em que anuncio com muita alegria a participação do fotojornalista Ian Boechat. Muito obrigado, seja bem-vindo, Ian Boechat, aqui conosco. Na última década, ele realizou coberturas em áreas de conflito como Síria, Iraque, Gaza, Afeganistão, Ucrânia, República Democrática do Congo, Egito, Líbano, Venezuela e Tunísia. Muito obrigada pela sua presença. Muito bom tê-lo aqui em Poços de Caldas. Conosco também o queridíssimo Juca Martins, que é editor e fotógrafo da agência Olhar Imagem e coordena o grupo de fotógrafos Foto Brasilis, especializado em documentar o Brasil. Muito obrigado pela sua presença também, Juca Martins. Valeu, muito obrigada. Por favor, lá do lado esquerdo. E apresento a minha querida amiga jornalista, Cristina Serra, que também está aqui apresentando o novo livro dela, Nós, Sobreviventes do Ódio, que estão aqui sendo comercializados. Obrigada. A nossa mediadora dessa mesa super importante. Então, bom proveito a todos, e vocês que estão aí nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, muito obrigado pela presença também e pela audiência. Muito bom proveito para todos nós. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gisele. Eu acho, bom, obrigada aqui aos meus companheiros de mesa, Ian Boechat, Juca Martins. Eu acho que, antes da gente começar o nosso debate, a gente precisa agradecer a realização da Flipossos, né? É uma façanha, né, depois de 4 anos de massacre cultural, nesse país, a gente participar aqui, estar aqui debatendo, pensando o Brasil na Flipossos. Então, Gisele Ferreira, muito obrigada por essa oportunidade e pela sua fibra e persistência e da sua equipe, né, de perseverarem na defesa da cultura, da leitura do livro no Brasil. Muito obrigada. E obrigada vocês que estão aqui participando com a gente da Flipossos. Bom, vamos correr, que o tempo parece longo, mas é curto, e a gente tem muita coisa para conversar com esses 2 rapazes aqui. A gente vai começar com o Juca, que quer mostrar um pouco, fez uma seleção do seu trabalho, vai falar um pouco. Depois o Ian também vai fazer a mesma coisa. E depois a gente abre para, claro, conversar com vocês. Tá bom? Então, vamos lá, Juca. Com você. Bom, quando a Gisele me convidou, eu fiquei meio assustado de participar, né? Quando ela falou de dramas humanos, de catástrofes naturais, eu fiquei, pô, como é que eu vou preparar essa edição tal? Aí, quando numa conversa com ela, me explicou direito o que ela queria, ficou mais fácil. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma seleção de fotos que eu achei que tinha uma relação com a linguagem escrita, né, que são fotos que foram muito publicadas, ou em revistas, ou em jornais. Alguns dos assuntos viraram livros, muitas foram usadas em filmes, e a maioria é usada até hoje em livros de história. Muitas dessas fotos saíram em livros didáticos. Então, é um período que eu acho importante da história do Brasil, essa seleção de fotos que eu fiz.
Então, acho que a gente pode começar. O primeiro assunto é Serra Pelada. Então, Serra Pelada foi muito importante. Essa foto é feita nos anos 80, ainda é ditadura militar, né, governo Figueiredo. E é uma coisa de garimpo, né, garimpo de ouro, as pessoas desesperadas atrás do ouro, né. E é uma coisa que tinha desaparecido, tinha diminuído no Brasil, mas voltou com o governo passado, que eu não vou citar o nome, né? O garimpo também voltou, essa agressão aos tribos indígenas, a destruição da Amazônia. Esse material fez muito sucesso, foi muito divulgado, virou exposição, foi um material importante. Não virou livro, pode ser que vire livro algum dia. Eu fiz o garimpo de Serra Pelada, eu fiz o início do garimpo em 1980 e fiz depois o final em 1986. Aí já era o governo de Sarney, né? Praticamente o garimpo acabou, porque não tinha condições de se fazer um garimpo manual. Aí se existia um garimpo mecanizado. Então, na época, a Vale também, Vale do Rio Doce, tentou tirar esses garimpeiros durante esses anos, e era a época também que a Vale ainda não tinha sido privatizada. Enfim, o garimpo acabou em 1986. Então, aquela primeira foto é de 1980, essa segunda é de 86. E aí tem mais uma. A terceira foto. Essa foto eu estou colocando porque ela tem a presença da criança. Então, a criança vai ser uma coisa muito presente nas minhas fotografias. Não é uma coisa assim consciente, não é uma coisa que eu procure deliberadamente. Eu acho que essa preocupação com a criança, na minha vida, ela vem antes de eu me tornar fotógrafo. Eu tenho uma filosofia de vida de que toda criança, de certa maneira, seja meu filho natural ou não, deve ser considerada como um filho. Então, eu defendo essa teoria e acho que, de certa maneira, nas minhas fotografias, eu tento passar essa postura filosófica. Eu acho que o retrato das crianças, ao se fazer um retrato de uma criança, você está fazendo um retrato do futuro daquela nação. Você prevê como é que vai ser o futuro, pela maneira como as crianças vivem e são tratadas. Aí, depois de Serra Pelada, eu estou voltando ao tema da criança. Isso foi um material que me chocou muito, foi muito difícil de fazer. É sobre uma clínica que tinha em São Paulo, chamada Clínica Congonhas, era uma clínica particular, que recebia crianças da FEBEM, que era um organismo estadual. Então, recebia essas crianças, era uma clínica conveniada com a FEBEM, e a gente acabou tendo uma denúncia através de uma pessoa. Na época, eu era freelancer da revista Isto É, e nós tivemos essa denúncia de uma criança que passou por essa clínica e voltou doente, foi muito maltratada. Então, esse material levou 1 ano, ele foi feito durante 1 ano e ficou inédito. Eu fiz 3 sessões de fotos. Na primeira saída, eu fiz um rolo de filme de 36 chapas. 6 meses depois, eu fiz o segundo rolo de filme de 36 chapas. E 6 meses depois, ou seja, durante 1 ano, eu fiz mais um rolo de filme. Esse material ficou inédito durante muito tempo. A Isto É não publicou, não ficou interessada. Isso foi publicado na Folha de São Paulo durante 1 semana e acabou ganhando o Prêmio ESSO. Eu ganhei o Prêmio ESSO na fotografia e a jornalista que escreveu a matéria ganhou o Prêmio ESSO de texto. E isso virou o texto quem fez foi a Cecília Prado. Cecília Prado não era repórter, ela era crítica de arte, ela escrevia sobre teatro e exposições na revista Isto É. Então, depois que a gente ganhou o Prêmio ESSO,
isso virou livro, acabou sendo editado em livro. Essa clínica foi fechada depois das denúncias desses maus tratos em crianças. Juca, e ali ao lado gerou uma campanha também, né, da LBV. 12 anos depois, esse material saiu em 80. Aquela é uma campanha da DPZ que usa o meu material, usa uma das minhas fotos daquela época, feita na Eco 92. A DPZ fez uma campanha para a Legião da Boa Vontade. Então é isso, né? Os nossos materiais, eles acabam tendo uma vida muito longa, né? Então, aí voltando, eu mostrei a criança em Serra Pelada, você vê que esse material, para mim, me chocou tanto que eu fiquei muito tempo sem conseguir olhar, sem mexer. Até hoje, para mim, é difícil mexer nessas fotos. Me incomoda muito. Aí aqui, por exemplo, a gente está falando de catástrofes naturais, né? Dramas naturais, sei lá, catástrofes naturais. Isso é uma matéria grande que saiu na revista Externa da Alemanha. Eu fiz durante muito tempo, cobri as secas no Nordeste, né? Essa foto é no interior do Ceará, um açude seco. E ela sai numa matéria grande, eles contrataram o Sebastião Salgado, essa matéria foi feita pelo Sebastião Salgado. E na hora da Esther editar a foto, eles ligam para a minha agência, eu era da agência F4, eles precisavam de uma foto para abrir em página dupla. Então, eles me compraram essa foto para abertura, mas a matéria inteira eram com fotos do Sebastião Salgado. Então, de novo, vocês estão vendo aí a presença da criança. Aí, na mesma cena, também, no mesmo assunto, na mesma matéria, são as famílias. Isso é 1983, era uma grande seca que aconteceu no Nordeste. Então, o pessoal passando fome ia para a estrada para pedir ajuda, pedir comida, né? Essa matéria saiu, essa foto saiu no Brasil e saiu também no exterior. E aqui também, aí já não região do sertão, é região da Zona da Mata, ali entre Pernambuco e Alagoas. Isso acabou saindo num livro que a Fundação Cargill editou um livro sobre a situação da criança, do menor no Brasil. Então, eles usaram parte desse material todo para ilustrar esse livro. Aqui é uma experiência feita no exterior, a Guerra Civil de El Salvador. Eu cobri a Guerra de El Salvador em 80 e depois 82. Esse é num dia de eleição. A foto ali da pessoa morta é uma criança, é um jovem? Quem Não, é? são jovens, são todos guerrilheiros. É um grupo de guerrilheiros, eram 15 guerrilheiros que foram metralhados pelo Exército. Ninguém participou, a gente não foi testemunha dessa morte. Se foi uma emboscada, se foram executados, a gente não sabe exatamente. Mas você vê que tem a cobertura da imprensa, aquele cara maior era o John Hogland, que era fotógrafo da Newsweek. Ele acabou morrendo, sendo morto no El Salvador, até hoje mal explicado. Você acha que são tropas do governo que executaram ele? Aí, aqui também, isso feito no ano 80, no ano anterior, aquela foto, é uma cidade sitiada, né? Então, são de novo as crianças na fila para buscar água, um caminhão de água que chega na cidade. E aqui, de novo, o meu assunto principal, que acaba também sendo uma criança de 12 anos, aí está a serviço da guerrilha, como uma defesa. Na verdade, essas crianças são a última defesa dos lugares. Os soldados mais preparados e mais qualificados fogem quando havendo um ataque da Guarda Nacional do Exército, e essas crianças acabam sendo a última defesa que fica para resistir, e acabam morrendo. E essa foto teve uma história muito natural. Um amigo, que era correspondente, um uruguaio correspondente da AP, Associated Press, faz um texto sobre nesse dia com essa criança, que foi um dos textos mais maravilhosos. Ele começa a descrever uma criança que não vai jogar futebol,
que não vai frequentar a escola, que não vai usar um livro e que provavelmente vai morrer sem conhecer o amor. E aqui é um material, ainda da segunda vez, foi capa da Veja. Esse material acabou sendo muito publicado. Essa série de fotos acabou saindo no Jornal da Tarde, que era ligado ao Grupo Estado, né, durante uma semana, e acabou me dando um prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, que, para orgulho meu, foi me entregue pelo Frei Beto, que era uma pessoa que eu admirava desde a época da revista Realidade. E aqui em 82 eu estive no Líbano ainda o Yasser Arafat ainda era vivo, os palestinos ainda estavam no Líbano. Então a gente foi um grupo de jornalistas, nós fomos convidados a ir ao Líbano. Eu fui pela agência F4, fui como independente, o Fernando Moraes foi também como deputado, na época ele era deputado estadual, e foram vários jornalistas. Então, isso é em Beirute, um desfile militar das forças do Al-Fatah. Aqui, de novo, estão voltando ao meu tema, que sempre me preocupa, de repente, num acampamento palestino, as crianças sendo treinadas já com um fuzil Kalashnikov, aprendendo a atirar, aprendendo a se defender, a se preparar para a guerra. Esse material acabou saindo em livro, o texto do Fausto Wolff, com um ensaio fotográfico meu e o texto da apresentação do Fernando Moraes. E eu gostei muito desse título. O Fausto Wolff era um jornalista do Pasquim, e ele fez parte desse grupo que foi ao Líbano. Então, esse título também eu achei interessante, Os Judeus da Terceira Guerra Mundial. Lá no final, uma foto minha também, que é o Fausto Wolff com o Arafat. Essa tem uma história muito interessante, que eu não vou contar agora, que vai demorar, talvez no final. Tá bom. Uma admiração como um cara fura, dá um furo, que nesse ponto o Fausto Wolff foi interessante. E aqui é uma foto que também causou impacto e foi muito comentada, também nos anos 80, que é o delegado Wilson Riquet saiu por São Paulo prendendo muito travestis e prostitutas, né? Isso acabou causando grande repercussão, isso acabou virando um ensaio num jornal que se chamou o Jornal Lampião, que foi uma maneira também dos homossexuais e LGBTs se manifestarem através desse jornal Lampião. Essa foto saiu primeiramente na revista Isto É, e depois virou uma CEI na Assembleia Legislativa do Estado para investigar as ações do Riquet. Essa foto até hoje é muito publicada. Virou também esse assunto virou uma peça de teatro, onde essa foto era praticamente o cenário da peça. Aqui também a gente está entrando nessa parte política do Brasil, isso é o movimento do custo de vida. Isso é 1978, antes dos movimentos maiores pela anistia, que é a partir de 79. Antes, o movimento da queda da ditadura no Brasil, ele começa, na verdade, na minha opinião, com a morte do Vladimir Herzog e da morte do Manuel Fiel Filho, no quartel do 2º Exército. Isso começa a haver uma mobilização, né? Primeiro, que é muito pouco citado, se fala muito do movimento das greves do ABC, do surgimento do Lula. Mas, em 77, os primeiros a saírem para a rua, como sempre, são os jovens, os estudantes. O movimento estudantil começa a sair para a rua em 77 e a apanhar da polícia. Em 78, começa o movimento do custo de vida, que são as donas de casa, com panela vazia, começam a se manifestar. Você vê que a igreja é cercada, a tropa de choque não deixa a população ocupar o espaço público. E depois começa uma repressão com bomba, a igreja abre a porta e recebe essa população para dentro da igreja.
Vocês estão vendo que está o título em alemão, isso é uma página dupla da revista Stern, Alemanha, e essa matéria foi uma matéria grande, preparando para a visita do Papa polonês, João Paulo II, que vinha ao Brasil e que ia encontrar uma igreja progressista e que ajudava os movimentos sociais. Então, vai ter depois, isso é 78, em 79 começam as greves, tanto, isso é uma greve de bancários no centro de São Paulo, é um carro chamado Brucutu que joga gás lacrimogêneo nos manifestantes. É o que seria o caveirão hoje, né, Juca? Exatamente. É, o que seria, é muito atual essa foto, podia ser hoje. É. E aí, essa foto acabou ganhando um prêmio da Nikon, no Japão. Aquela primeira de Serra Pelada também ganhou um prêmio no Japão, da Nikon. E aqui, de novo, essa é uma sorte dentro. Nunca pensei, de repente, você vê que o meu tema de criança me dá esse brilho. Isso é a greve de metalúrgicos do ABC, no dia em que a polícia intervém no sindicato. Põe um interventor, a polícia cerca as ruas em São Bernardo, e a criança está reproduzindo a ação que ela viu no dia anterior, né? Ela está com uma arma na mão. É uma arma de brinquedo. Ou seja, é a maneira de você educar a criança. A repressão, a pancadaria, educa as novas gerações. É aquilo que eu falei no começo. De repente, ao retratar a criança, você cria um retrato do futuro que nos espera. Está antecipando o Brasil, né? Então, é meio estranho, porque é uma foto que ninguém esperaria, uma foto numa greve de metalúrgicos, né? Mas é aquele momento único, que é o clique que ou você faz ou perdeu para sempre, né? Você vê que estão buscando... Essa é a rua da sede do Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo. E aqui, no final, que é essa foto... Por exemplo, esse livro foi lançado o ano passado, é o livro do Fernando Moraes, a capa é minha, e tem essa foto, tem 15 fotos dentro do livro que são minhas também. E essa também está no livro em página dupla, essa do Lula. Essas fotos são muito publicadas até hoje, tanto em livros de história quanto em outras publicações. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada, Juca. Acho que a gente pode destacar aqui alguns pontos, mas que eu só vou aqui destacar para a gente conversar mais tarde, mas você tem um trabalho fortemente, né, de caráter, fortemente, eu diria, não, totalmente humanista, né, voltado muito com esse olhar para as crianças, mas é um trabalho com um olhar humanista e, por isso, ele é atemporal, porque a gente contempla essas fotos hoje e a força da imagem permanece, né? E não é à toa que elas são publicadas até hoje, né? Então, esse olhar humanista é muito presente, muito forte, de uma atualidade impressionante, né? Algumas fotos, assim, a gente olha, aquela que eu disse, parece o caveirão, é porque essa foto podia ser numa favela do Rio de Janeiro, com uma operação da polícia, nesse momento. É verdade, né? Concordo, exatamente. E a outra coisa que eu queria observar das tuas fotos é como elas deram origem a livros. Porque a gente está falando de fotografia e literatura, né? E assim, é uma coisa muito concreta. As tuas fotos levaram à publicação de livros. Enfim, são só alguns temas aqui para a gente organizar melhor o nosso tempo. Ian vai falar agora, vai mostrar, e depois a gente bate um papo geral com alguns desses temas em mente. Ian. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Fico muito lisonjeado de estar aqui, especialmente com fotos. Eu sou um jornalista de texto por formação. Por mais de 20 anos trabalhei escrevendo, basicamente. Nos últimos 10 anos, um pouco mais, eu comecei a adicionar a minha paixão, que é a fotografia, que era o meu hobby, era o meu espaço lúdico de diversão, a minha parte profissional, e hoje eu também faço vídeo. Então, texto e foto, para mim, estão sempre muito casados, né? E eu vou mostrar um pouco agora as fotos da Ucrânia.
Nos últimos 10 anos, eu tenho feito muita cobertura internacional, principalmente em áreas de conflito. Faz 20 anos que eu faço isso, mas nos últimos 10 com mais intensidade. Então, vou mostrar algumas fotos, não só de conflitos, mas também de temas mais atuais que os do Juca, com certeza. Essas são fotos da Ucrânia feitas tanto esse ano quanto no ano passado. Eu vou passando as fotos e falando um pouco, são soldados disparando, enfim, cenas dessa guerra, né? Essas fotos, Ian, feitas ao longo desse um ano inteiro, um pouco mais de guerra? Desse um ano. Eu cubro a Ucrânia desde 2015, quando houve, quando se iniciou esse conflito, na verdade, 2014, com os protestos em Kiev, que acabaram derrubando o presidente pró-Rússia, depois a tomada da Crimeia pela Rússia e a guerra no leste da Ucrânia, que começou em 2014, que eu acho que é o início desse conflito armado, né? Então, essas fotos são só desse período agora, entre fevereiro de 2022, que eu estava lá, até agora, final de abril desse ano. Quando a guerra estourou, você estava lá já? Eu estava lá, eu tinha chego 10 dias antes lá, porque estava claro que alguma coisa ia acontecer, e ela tinha que acontecer naquele período, quando, após as Olimpíadas de Inverno em Pequim, por conta da relação com a China. Então, acho que muita gente foi para lá esperando isso, que depois do dia 20 de fevereiro algo ia acontecer, porque também tem toda uma questão de clima. Se você começa a perder o terreno congelado, fica muito difícil fazer uma invasão. Era aquele momento, né? E eu dei sorte e consegui acertar o time e estar lá. Não só sorte, você analisou o cenário e disse, claro, hora de ir para lá. Mas já teve algumas vezes que eu analisei também e me dei mal. Essas coisas aconteceram, né? Enfim, são cenas de várias cidades da Ucrânia. Cenas... Cada uma delas tem uma história, obviamente. Eu queria justamente isso. Você também tem esse olhar, você está cobrindo uma guerra, mas você está cobrindo o drama humano, né? Você mostra pessoas, digamos assim, numa situação... essa foto, por exemplo, se você não sabe que está acontecendo uma guerra, ela tem uma estranha normalidade, essa pessoa caminhando na rua, né? Como se não fosse explodir uma bomba a qualquer momento, como se não pudesse explodir. Essas pessoas estão presas nos postes porque eles são acusados de serem de terem invadido casas numa área de combate, saqueadores. Eu não estava conseguindo ver os dois, eu só estava vendo direito esse aqui da ponta. As pessoas estão presas nos postes. Estão presas e depois foram executados também. Isso, depois foram executadas. Que loucura essa foto. Enfim, foi uma situação bem tensa, assim, né? Isso era Irpin, perto de Bucha, estava tendo muito combate aí, a cidade estava quase vazia, e esses... Pelo menos essa foi a acusação dos... Mas aí já durante a invasão soviética. Essa invasão russa, chegando a Kiev, os russos estão... Isso aí em março, essas pessoas fevereiro. ficam amarradas até morrer? Não, elas foram executadas depois, ali atrás daquela igreja, mas a gente não pôde... Enfim... Mas essas aí foram executadas. Enfim, são histórias basicamente de pessoas, né, que é a guerra, né? Você conseguiu entrar nas casas das pessoas, no caso, para fazer aquela foto ali? Muitas casas, entrei, muitas. No caso, esse é um abrigo. Na verdade, um lugar onde se guarda batatas, né? Muita gente está vivendo nesses abrigos. Isso é na área do fronte mesmo, onde tem muito bombardeio. E essa é uma guerra interessante, que essa é a primeira guerra desses últimos 20 anos, talvez, em que você não tem uma guerra assimétrica. Ela é uma guerra entre dois estados combatendo com forças teoricamente equânimes, né? E isso muda completamente a dinâmica do combate, e, inclusive para nós, jornalistas. É uma situação muito diferente, porque durante esses 20 anos se cobriu guerras em que havia um grupo
rebelde, ou um grupo, enfim, o nome que Acho você que queira não dar, um terrorista. Não constituem um Estado, Não né? constitui um Estado, e a tática de guerra também era outra, que era uma guerra de guerrilha. Se você pegar desde o Afeganistão, o Iraque, sempre guerra de guerrilha. E aí não, né? Essa não é uma guerra de guerrilha, essa é uma guerra clássica que você, olhando no terreno e também nos mapas, lembra muito a Primeira Guerra, Você Segunda tem um Guerra. Estado forte como a Rússia, você tem a Ucrânia, que também é forte, que tem o apoio Que de tem potências, de outras de potências. outras potências, mas eu digo, a dinâmica do combate é muito parecida, porque é trincheira, artilharia, aí a infantaria entra depois, com apoio de blindado, para tentar tomar uma posição. Algo muito clássico enfim, do manual militar, né? Enquanto nesses 20 anos para trás, você teve basicamente guerras de guerrilha, guerras de atrito, né? Para tentar enfraquecer o poder dominante de formas menos convencionais. Sim. Então muda muito o tipo de cobertura que você faz também, né? E aí você vê, esses são todos exemplos e sinais de artilharia, as pessoas morando dentro dos Aí é uma família? Essa é uma família perto do fronte, a uns 3 quilômetros, talvez, das trincheiras, numa área de muita artilharia, e eles estão dentro de uma espécie de um porão, onde lá é muito tradicional se guardar batata, guardar comida. Eles estão morando aí 5 pessoas, num lugar de, sei lá, 2x4. Isso é muito comum de você ver nessa região próxima do fronte, né? Como é que você consegue acesso a essas situações, por exemplo, a casa ou o próprio abrigo? Isso é uma negociação com as pessoas? Em geral, eu vou para a cidade, tem um tradutor, né? Tem um chamado fixer, que é o cara que é o tradutor, que é o cara que conhece a região, e encontra as pessoas onde elas estiverem, começa a conversar, e invariavelmente as pessoas querem contar as histórias delas, né? Eu acho que essa é uma coisa que o jornalismo tem perdido cada vez mais, que é essa coisa de ir até o local onde as coisas estão acontecendo e ouvir as pessoas, né? A gente não ouve mais as pessoas. Sim. As pessoas ficam sentadas num apartamento em Nova York, ou Paris, ou em São Paulo, tratando de questões tão complexas quanto essa, com informações que não são primárias, né? Informações das agências de Informações notícias. secundárias, uma visão de mundo que não é a nossa. Enfim, mas mesmo aqui no Brasil, né, a gente não sabe o que está acontecendo lá no interior do Mato Grosso, e aí, de repente, o Bolsonaro ganha e todo mundo fica apavorado, porque não tem mais repórter indo lá para entender o que está acontecendo com esse país, né? Então, basicamente, é isso. Você vai lá e as pessoas querem falar, querem contar a sua história, né? Porque todo mundo tem uma história para contar, né? Sim. Então, basicamente, isso que eu faço. Enfim, são cenas bastante variadas, né? Mas tem muita, claro, tem as cenas de guerra, digamos assim, clássicas, né, entre aspas, soldados, equipamentos deteriorados, mas muita cena das pessoas. Eu acho que esse é quem realmente sofre, né? Pessoas pobres que são as pessoas que sofrem, na verdade. Porque as pessoas que têm mais grana não sofrem na guerra. Em geral, quem sofre é pobre, que tem que ficar, ou que não tem jeito e vai ser convocada. Na Ucrânia, se você vai nas regiões todas de fronte, quem ficou é pobre, quem não tem dinheiro, entendeu? E que foi muito afetada pelo processo todo o processo de privatização dos anos 90, pós-União Soviética, empobreceu muito toda essa região, né? Então, tem uma quantidade imensa de pessoas ali que tem grandes lembranças do Império Soviético, tem uma visão bastante complexa dessa guerra. Enfim, é gente pobre que sofre a guerra, em geral, em qualquer lugar do mundo, né? Sim. São trincheiras clássicas, né? Esses caras estão estacionados nessa posição há, sei lá, 7 meses. Os russos estão a 1.200 metros daí. É muito perto, é muito interessante. Tão perto assim. É muito perto. Em alguns lugares menos, até 500 metros. É aquilo que você falou, parece uma foto da Primeira Guerra. Primeira Guerra, total. E aí, essa é uma mulher que vivia em Bakhmut, que está em combate agora, conseguiu ser evacuada. Aí uma cena muito comum também nas áreas de fronte, que como as batalhas são muito intensas, as pessoas não conseguem levar os seus mortos
para os cemitérios e começam a enterrar elas nas praças, nas ruas. E isso eu vi muito em Mossul também, no Iraque. Muito comum, quando as batalhas estão muito intensas, as pessoas começam a enterrar seus mortos no quintal, né? Algo trágico, né? E essa é uma última de um soldado que morreu e o corpo dele ficou aí até a neve derreter. Nossa. Enfim. É isso. Vou mostrar uma outra agora, que é um pouco diferente, que é sobre as famílias dos operários que foram para o Catar construir as obras de infraestrutura da Copa e morreram. Essas são as famílias dos mortos. É no Nepal. Só no Nepal, cerca de 2.500, 3.000 pessoas morreram no Catar trabalhando para construir. Por falta de segurança nas condições de trabalho? Mas é por questões extenuantes de trabalho mesmo, trabalhando 12, 14, 15 horas por dia. Quase todos que eu tive contato morreram oficialmente de ataque do coração, rapazes de 20 e poucos anos, né? Mais de 6.000 pessoas morreram no Catar, nesses 10 anos, construindo a infraestrutura dessa Copa do Mundo que passou. É um fenômeno desse neo-escravismo globalizado, né, em que as pessoas vivem numa situação terrível aí nessa região do Nepal. É terrível a situação que eles vivem. E a única maneira de tentar vislumbrar algum futuro é se submeter a esse tipo de trabalho. E essa é a história que eu contei dos que ficaram, né, das famílias de quem ficou para trás. Ou seja, escravidão moderna, né? É bem parecido. Isso é no Nepal. São familiares de pessoas. Essa menina tinha acabado de receber a informação que o marido tinha morrido. Segundo, oficialmente ele teria se enforcado. Mas são regiões muito pobres do Nepal. E o Nepal foi o país que mais perdeu pessoas para a Copa, né? Assim, quase pré-revolução industrial, assim, a situação das pessoas. Essa foto, volta, se você puder voltar, explica para a gente. Essa é a cozinha de uma família, de uma mulher que perdeu o marido lá. Tem pouca comida, né? Tudo que ela tem é aquela comida ali. Para aquele dia é aquilo, e vivem numa situação. Eu conheço bastante região pobre do mundo, mas essa talvez seja uma das piores. E o Nepal e a Índia têm um problema importante com a questão feminina, que no Nepal e em várias partes da Índia, quem precisa pagar o dote é a mulher. Então, se o cara tem uma filha, ele vai ter que fazer um monte de dinheiro para conseguir casar essa filha e, de certa forma, tirar um estorvo da casa, porque a mulher é vista como um estorvo que só gera gastos. Então, essa dinâmica social também facilita que essas pessoas sejam seduzidas para tentar ganhar, sei lá, muito pouco, sei lá, $200 por mês para trabalhar 30 dias, 15 horas por dia, alguma coisa assim. Todas essas são famílias e casas, Casos de pessoas que morreram. que perderam familiares no Catar. Todos. Uma mulher, enfim, os filhos. Isso é interessante, a história foi um personagem até de um documentário que eu fiz. Esse rapaz, ele é apaixonado por futebol, que é raro lá, né? O tio dele havia morrido recentemente, mas ele não encontrava outra solução na vida que não fosse ir para o Catar para poder trabalhar nos últimos meses antes da Copa. E ele estava muito apavorado, achando que ele podia morrer também. E ele é um personagem interessante dessa história, desse ciclo. É um sobrevivente. Ele não tinha ido ainda. Mas ele continua no Catar, inclusive. Está vivo lá. Isso é uma cerimônia fúnebre? Não, isso é uma escola. As meninas, para estudar, precisa ter grana, enfim, todo um ciclo, né, de dificuldades. Um filho. Esses detalhes. Explica para a gente os detalhes. Essa é uma das criança fotos. que estava brincando e o pai tinha morrido no Catar, ia ter um futuro bastante difícil. Mas eu gostei da cena, achei que ela era interessante, contava um pouco.
Isso é um corpo de um operário sendo preparado para ser cremado, né? E aqui um grupo de operários que estavam indo embarcar para Doha, pegando um voo, eu fui com eles até o Catar. Enfim, um ciclo que se repete, né? E deve continuar se repetindo pelos próximos anos, com absoluta certeza, porque essa é uma região muito afetada pelas mudanças climáticas, uma região muito agrícola, e as coisas têm sido cada vez mais difíceis por lá, né? Vou mostrar mais um trabalho que é daí a Covid aqui no Brasil, principalmente em Manaus. Eu fiquei muito fascinado com a questão da Covid e, ao contrário da maior parte das pessoas, eu fui para a rua desde o primeiro dia, porque, de certa forma, eu me sentia privilegiado de poder assistir um evento cíclico desse, da humanidade. E, por mais trágico que fosse, eu acho que era um momento histórico muito importante. E eu fiquei meses fazer plantão em hospital, em cemitério. E quando eu lembro do prefeito de Manaus comentando que 30% das pessoas estavam morrendo em casa, eu peguei um avião, tinha eu e 2 pessoas só, fui para Manaus e fui documentar a coleta desses corpos, né? As pessoas morrendo em casa, numa situação muito, muito triste, muito deprimente, muito clara da falência do Estado, enquanto essas pessoas pobres estavam morrendo em casa, as pessoas estavam pagando 100 mil, 200 mil reais para se internarem nos hospitais particulares de Manaus. E Isso foi antes daquela crise da falta de oxigênio? bem antes, isso é abril, eu acho, de 2020. Abril ou maio. É a primeira grande leva, quando eles abrem as covas coletivas, aquela coisa toda, né? Deve ter algumas fotos daqui de São Paulo também, mas a partir de lá. Essa era uma cena muito comum em Manaus. Você chegava nessas casas pobres e tinha uma pessoa morta. Eles dependiam do serviço funerário da cidade para recolher os corpos. Esses corpos eram levados para um caminhão frigorífico, que, você imagina, não funcionava muito bem, né? Então, ficava no grande cemitério de Manaus, urubu para todo lado. Era uma situação realmente impressionante, assim, né? E todas as pessoas estão mortas, né? Todas essas fotos que você está mostrando de Manaus são de pessoas mortas dentro de casa? As que forem de Manaus, sim, praticamente todas. Tem algumas, acho que de São Paulo, mas quase tudo Manaus aí, e todas elas morreram em casa. Aí estão sendo recolhidas. Todos esses corpos, como é que eu consegui fazer essa reportagem? Eu ia todo dia para o serviço lá, o Papa Defunto, né? E eu ficava com eles circulando pela cidade. Quando eles recebiam chamado, eu ia com eles. E as pessoas, foram raras as vezes que me proibiram de fotografar. As pessoas, eu acho que tinham um senso, entendiam a dimensão histórica daquilo ali, e não se importavam que eu entrasse nesse momento tão profundamente íntimo, né? Claro, algumas pessoas, algumas famílias não me permitiram, mas quase todas me permitiram. Foi interessante isso. Como na guerra, você falou, as pessoas querem contar a sua história. As pessoas querem contar a sua história. Tem uma foto de uma mulher aqui, depois, acho que é a última, que foi o primeiro enterro que eu fiz aqui em São Paulo, bem no começo. E ela estava sozinha, uma cena muito triste. E, no final, ela me agradeceu. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Não me deixou menos solitária e deu algum sentido para essa tragédia, você estar aqui fotografar o enterro do meu pai. Ela estava enterrando o pai? Estava enterrando o pai. Sozinha? Eu acho que ela estava com o marido também, só os dois. Uma cena, uma tarde de sol em São Paulo, que tinha ninguém na rua, aquela coisa bem estranha, né, que foi aquilo tudo, né? Enfim. Essa ficou escura aqui, mas também uma pessoa morta. Isso em São Paulo também, as pessoas estavam morrendo em casa aqui em São Paulo. Muita gente não queria ir para os hospitais, né? Mas aqui, obviamente, que você vê que tem um pouco mais de recurso, né? Isso foi quando eu consegui entrar no Santa Maggiore, aquele hospital em que fui o primeiro a entrar e consegui registrar algumas cenas da UTI, onde, sei lá, acho que o índice de mortalidade era perto de 90%, né? Das pessoas que entravam.
Isso é Manaus também. Manaus, essas cenas meio surreais, né? Esse sujeito parece um astronauta ali. Você vê que é uma casa, mas tem esse elemento, né, que provoca essa Ele é diferente. Ele dá, inquietude. Também, isso é ainda Manaus. Tudo Manaus. Todas essas cenas são Manaus aqui. As dificuldades de tirar um corpo, às vezes, de uma casa numa palafita. Enfim, muita gente obesa, dificuldade de carregar os caixões. Isso aqui em São Paulo, uma daquelas loucuras religiosas. Isso Manaus. Isso uma missa de Páscoa vazia aqui em São Paulo, só o padre e um celular filmando. Essa é a mulher que eu... As que você mencionou. Que eu relato que está ali. E aquela dali é uma mulher, eram os grupos religiosos que iam tentar prestar ajuda e tal. Isso no Rio, também essa figura... Né? Esse é no São João Batista, o cemitério São João Batista. Exatamente. Ali de azul são os coveiros. Os né, coveiros. Protegidos. Aí, aqui no Vila Formosa, que foi o cemitério da Covid, né? Tem uma cena muito boa do alto com drone, mostrando as covas abertas. Esse é o cemitério de Manaus, onde são as covas coletivas. Né? É isso, não sei se ainda tem tempo para mais uma. Sim, dá sim. Então, vou mostrar a guerra do Iraque, que eu acho que é uma guerra interessantíssima, a guerra contra o Estado Islâmico. E Mossul foi a maior batalha urbana desde a Segunda Guerra, e houve um absoluto massacre da população civil, porque o Estado Islâmico se transformou no mal absoluto, como foi o nazismo, e contra o mal absoluto tudo é permitido, inclusive você matar tudo e a todos, que foi o que os Estados Unidos fizeram em Mossul, junto com a Inglaterra e os iraquianos. E é importante destacar que Mossul era uma cidade sunita, e o Estado Islâmico é um movimento sunita, e o exército iraquiano é xiita. Houve estimativa que talvez 20 mil civis tenham sido mortos lá. Foi algo muito brutal e que nós, da imprensa, falhamos em contar essa história pelo fato de, do outro lado, estar a absoluta desumanização do inimigo, que era o Estado Islâmico. E todos que estiveram perto do Estado Islâmico foram mortos, independentemente de serem parte ou não. Então, esse é um pouco dessa história. Isso é um disparo com um rifle .50, que é um alto calibre, um sniper. Eram batalhas rua a rua, né? Foi um combate muito duro, até o momento que eles decidiram bombardear tudo, e aí eles botaram a cidade abaixo. Né? 6 meses depois, caminhando em Mossul, depois da guerra, você ainda tropeçava em cabeça, encontrava pedaço de braço, perna, criança sendo comida por gatos. 6 meses depois. Barbárie em estado puro. Absoluta. E com a aprovação do Ocidente, patrocinada pelo Ocidente. Nossa, e você está muito perto das cenas, né? Essa guerra despertou algo interessante de perceber como a gente está acostumado com a barbárie, como a barbárie é parte do nosso passado e como a gente se acostuma rápido com isso. Não demora muito para as pessoas se acostumarem a esse tipo de situação. E essa foto especificamente, ela tem uma história boa, porque se você olhar de longe, parecia um esqueleto de escola, alguma coisa. E os soldados iraquianos pegaram esse combatente e descarnaram ele da parte de cima e botaram como se ele tivesse enforcado, né? Sim. E as pessoas paravam para fazer selfie, tirar foto. E eu, na hora, não me toquei que era notícia isso. Publiquei uma fotinha no Facebook. E eu estava para a Folha nessa época, e o Roberto Dias, que é o secretário de redação, cara, você ficou maluco? Tem uma história aí. Eu falei, que isso, cara, tem corpo todo lado. Eu falei, não, tem a barbárie. Tu perdeu a capacidade de ver a barbárie. Eu fiquei assustado.
caramba. Como o próprio olhar fica É nublado. uma questão de autoproteção, né? Mas é impressionante quando a gente se acostuma rápido, né? Você vê aquela figura com aquela caveira lá, uma coisa super aterrorizadora, né? Aterrorizante mesmo. Muito difícil, imagino eu, de circular num cenário como esse. Porque você está falando, Ucrânia são 2 estados, e uma guerra, imagino eu, nunca cobri guerra, mas numa guerra entre 2 estados, algumas regras e protocolos mínimos devem existir. Nessa aí, me parece que não tem nenhum. Essa aí você tinha mais liberdade para trabalhar, o exército iraquiano é mais caótico, então você tinha menos controle de censura e tudo mais. Na Ucrânia você tem mais, é mais controlado, né? Mas aí você não tinha muita artilharia, o que facilitava muito. Então você tinha morteiros, mas não tinha avião, não tinha artilharia. Então você conseguia chegar num determinado ponto, sabia que tinha um sniper, ou que as tropas estavam a 100, 200 metros, mas é tiro, né? Então é mais fácil de se proteger, né? Você sabe que atrás de determinado tipo de parede você se protege e tal. Eu acho que na Ucrânia é mais difícil de trabalhar. Engraçado. A percepção que eu tinha era justamente o contrário. Você está dizendo que não. São olhos... Tudo Mossul. Mossul e arredores, mas é Mossul, tudo deserto de Nínive, né? Uns caras tentando fechar uns poços de petróleo. E as crianças As crianças, numa situação horrorosa, né? Os pobres, que você diz que sempre ficam... pobres, sempre Quem tem ficam dinheiro para trás. vai embora, sempre. Sempre pobre. Muita criança morta, muita. É um ponto de contato aí entre vocês. Porque é muito chocante, né? Esse o enterro de uma criança também. Esse é um soldado que foi baleado na minha frente. Conseguiram tirar ele da linha de tiro, mas ele acabou morrendo. Essa é a grande mesquita de Mossul que o Saddam construiu e não terminou. Virou um ponto bem importante de controle. Aí uma criança também imitando os combatentes. Né? Gente, o ponto de contato do trabalho de vocês dois aí salta aos olhos agora. Nossa, que foto. É isso, acho que é um pouco do que eu tenho feito nesses últimos anos. Eu não resisto a te perguntar como é que a mão treme ou não na hora de fotografar e de filmar isso. Eu não sei, lá você, em Mossul, você estava fazendo foto e filme? Foi a primeira vez que eu fiz um vídeo na vida, foi lá. Eu estava numa situação bem interessante de uma cidade cristã que tinha acabado de ser retomada do Estado Islâmico. Pouca gente lembra que no Iraque tem comunidades cristãs importantes, bem anteriores às europeias, né? Os cristãos lá ainda falam aramaico, para você ver que doideira. E eu encontrei um grupo de freiras que estava voltando para o convento que foi completamente destruído, né? E uma delas tinha ido lá para tentar encontrar uma figura, né, de Cristo que ela tinha escondido no dia da fuga, e ela acha. E aí eu filmei aquilo com o iPhone e mandei para a Band, para um amigo que trabalhava. E aí, consigo fazer um dinheiro aí e tal. E aí eles decidiram botar a matéria no ar e eu comecei a fazer, mas muito mais foto do que vídeo, assim, bem incipiente ainda. É a minha primeira experiência com vídeo. Mas, por incrível que pareça, eu acho que o Juca também deve ter essa experiência, quando você está longe é mais amedrontador do que quando você está lá. Assim, eu acho que ali na hora te dá uma sensação de puta merda, estou vendo a história acontecer. E sei lá, aquilo te dá uma energia, me dá uma energia muito grande, é um pouco assustador até. Assim. E adrenalina também. Eu acho que tudo isso é adrenalina, né? A possibilidade de que as coisas podem dar errado e você está muito perto. E as pessoas que estão em volta de você estão também compartilhando daquele momento sem pânico, né? Então, você meio que naturaliza, eu acho, não sei. Mas é uma experiência estranha.
Cadê seu microfone? Ah, tá aí. Não, porque a gente vai abrir para as perguntas, claro. A gente poderia ficar horas aqui falando, porque o trabalho de ambos suscita uma série de questões que vão muito além do fotojornalismo, né? Enfim, são dramas humanos, que é o tema aqui da nossa mesa, dramas humanos, catástrofes naturais, tem muito mais drama humano, de fato, nessas fotos, e tem catástrofes, em geral, né, acentuadas pela mão humana, né? Você até mostra aquela foto da seca, daquela terra rachada, né? Aquilo é, de fato, uma catástrofe natural, só que acentuada pela mão humana também, né? Que veio, naquela época, você está ali, a foto é anos 80, mais ou menos? 84, pois foi é. a grande seca que teve. E a gente sabe que, na época, existia a indústria da seca, né? Não, e era uma loucura, porque a gente andava ali pelo Nordeste e já se sabia que Israel tinha solução para aquilo, transformado os desertos em terras cultiváveis, né? Então eu vi andando pelo Ceará e pelo interior da Bahia, muita ajuda que vinha do sul, alimentos, eram guardadas em armazéns e eram transferidas aos comerciantes que iam vender e não chegava até os pobres. O governo criava as frentes de trabalho que davam um salário, e os coronéis proprietários de terra usavam isso para construir açudes em propriedades particulares. Então, você via isso, que era uma loucura, era uma solução, uma catástrofe natural que poderia ser resolvida. E depois, mais tarde, eu não voltei a seguir esse assunto, quando eu vi esses projetos de casas, de luz e de cisternas, a gente via como a situação no Nordeste melhorou. Eu lembro que, tempos mais tarde, eu fui fazer para a Newsweek uma matéria na Paraíba, e em Campina Grande, e tinha 3 projetos maravilhosos. Um deles estava ligado à universidade, eles estavam desenvolvendo softwares, inclusive vendendo softwares para a Espanha e para a China. O outro projeto era ligado da coisa da agricultura, daquele, como é que chamava? Um negócio que o MST tentou invadir agora. Transgênicos? Embrapa. A Embrapa da Paraíba tinha desenvolvido aquele algodão colorido, que nem era tanto colorido, era meio marrom, meio cinzento, tal. Mas era uma possibilidade a mais que não tinha nos outros estados. Isso criou cooperativas de artesanato. As mulheres começaram a fazer tecidos com esse algodão. O outro projeto que tinha também, mais recente, era transformar a água salubre em água potável, água utilizável, e começar a cultivar peixes, eles começaram a produzir proteínas. Ou seja, aquela situação que você mostrou, naquela época, já havia solução e isso não era implementado por interesses políticos e tudo mais. O que eu quero trazer aqui para a nossa conversa é claro que o trabalho de vocês cada um tem um olhar e tem um olhar muito peculiar, né? E também cada um de vocês trabalhou em épocas, em momentos históricos distintos, em cenários distintos, mas existe vários pontos de contato, eu acho, entre o trabalho de vocês, né? O olhar humanista, sobretudo, né? É claro, você cobre guerra, você está ali mostrando tanques, trincheiras, etc., mas você consegue entrar na casa das pessoas e mostrar uma senhora, uma criança sofrendo com aquilo ali. O que eu quero perguntar para vocês, vou fazer essa pergunta e depois a gente vai abrir para a plateia. Eu queria ouvir de vocês, né? Deixa eu só ver aqui o nosso tempo, nós temos um tempo bom. Vocês acreditam que o trabalho de vocês, as histórias que vocês contam por meio das fotografias, qual é o impacto? Como é que vocês avaliam isso? Qual é o impacto dessas fotos, desse trabalho fotojornalístico na sociedade? Começa com você. Eu tenho uma visão um pouco polêmica e talvez um pouco cínica disso tudo. Eu acho que a gente não consegue ter o impacto que a gente pretendia ou pretenderia ter. Eu acho que
a gente acaba conseguindo, de fato, fazer um rascunho da história, a gente consegue ter um olhar diferente do oficial, mas eu não acho que, no macro, talvez no micro, sim, num caso específico, mas no macro, a gente não conseguiu, eu digo a imprensa, não conseguiu se mostrar forte o bastante para alterar um cenário em que as barbáries deveriam ser algo que tenham ficado no passado. Por exemplo, se a gente vê as coberturas no Vietnã, na América Central, várias coberturas denunciando a barbárie, e a gente vê o que aconteceu em Mossul, ou a gente vê o que está acontecendo na Ucrânia, as forças, o poder, acho que agora ainda menos é impactado pela opinião pública, e a Convenção de Genebra talvez não esteja funcionando nem na periferia de Genebra, sabe? Acho que a gente foi incapaz de conseguir fazer algum tipo de transformação concreta, mas eu acho que é importante a gente continuar indo para a gente poder rascunhar a história e lá no futuro ter uma visão que não seja só oficial do que acontece. Juca. Eu acho que concordo um pouco com isso, mas em parte eu acho que também que ele tem razão. A gente consegue fazer transformações, mas acho que transformações radicais e profundas é muito difícil. A gente fica vendo que ano após ano denuncia isso, denuncia a clínica, denuncia aquilo lá, e você vê a violência continua sendo praticada, as crianças continuam sendo mortas. Então, é um trabalho cansativo, de formiguinha. Por exemplo, eu acho que no meu começo de carreira, o fato de eu achar que eu estava fazendo um trabalho em defesa do flagelado da seca, do trabalhador que ia para o garimpo catar ouro porque ele não tinha nenhuma oportunidade de trabalho, me fez enfrentar situações agressivas. Isso me fortaleceu de enfrentar a coisa, falar, eu tenho que fazer porque eu tenho uma função social. E aí isso foi bom, isso me criou uma defesa. Mas, ao longo do tempo, as idades foram chegando, eu vi que grandes mudanças não aconteceram. Por exemplo, concretamente, eu tenho 2 trabalhos aí que fizeram mudança. A clínica Congonhas dos menores levou ao fechamento da clínica. Então, teve impacto positivo. Teve um impacto. Por exemplo, isso foi em 80. O Brasil era um país que não tinha um estatuto do menor e do adolescente, e no final do governo, não sei de Sarney, 80 e pouco, provavelmente antes da Constituinte, o país criou um estatuto da criança e do adolescente que impediu o trabalho infantil, que, na verdade, acontece até hoje. Então, são pequenas mudanças. Por exemplo, eu acho que a prisão do travesti, aquela repressão aos travestis e às prostitutas, levou a uma movimentação, levou a um movimento dentro da Assembleia Legislativa. Tem gente que acha que aquela denúncia, aqueles fatos, foi o que levou à criação da passeata, da parada LGBT? Da parada gay, isso está associado, as pessoas começaram a ter coragem, começaram a se mostrar. Então, são pequenas mudanças que vale a pena a gente continuar. Mas a gente vê que a maldade da sociedade é impressionante, porque ela continua. O pessoal continua. O Brasil continua tendo trabalho escravo. As crianças continuam sendo postas, fora de escola, se alimentando mal. Então, eu acho que a luta, a gente está nessa luta e não pode desistir. E é por isso que o trabalho dos jornalistas, dos fotojornalistas, sem dúvida, precisa ser feito, precisa continuar. O trabalho que ele está fazendo na guerra, fundamental, ele trazer essas informações aqui para a gente, que não consegue chegar lá, não tem acesso. A gente não pode confiar só na Associated Press, na UPI, na Reuters, né? Tem que ter opções alternativas, né? É a fotografia do Meninos, eu vi aquele verso do Gonçalves Dias, eu acho, né? Tem que ver para poder contar a história, né? Eu acho que o trabalho é isso, né? Eu acho fundamental. Eu ando muito amargo, eu acho, sabe? Vendo principalmente o jornalismo aqui no Brasil, que já não se faz, não tem mais repórter, as pessoas não vão mais para a rua fazer nada. É um negócio que eu fico
absolutamente chocado, assim, não só de cobertura internacional, mas de cobertura aqui no Brasil. Cobertura por rede social, né? Vídeo de celular. Não sei, eu fico meio... As pessoas não vão mais, né? Não tem mais interesse de falar com as pessoas. Enfim, mas eu concordo com o Juca, eu acho que tem pequenas mudanças que acontecem, e é um trabalho que... Eu acho que esse é o nosso norte, né? Tem que ser o nosso norte, apesar de ser um norte utópico, e tem que saber que o norte é utópico também, às vezes. A utopia serve para isso. Servem para isso, exatamente. Para fazer a gente caminhar. Exatamente. É uma coisa do Zen budismo, uma coisa meio cíclica. É aquele símbolo do yin e do yang, né? O que tá meio vazio vai se tornar cheio, e o que está cheio vai esvaziar. Então, eu vejo isso nas novas gerações, a minha filha está aqui, e a gente vê essa decepção que você falou, e de repente eu vejo ela e os amigos, eles estão lendo, a Luísa está começando a ler o Capital, ela está começando, e aí você vê, não, a vida surpreende a gente, é isso? É isso aí. Ela é imprevisível, quando você espera, entendeu? Gente, vamos abrir para as perguntas. Elaine está ali com o microfone, quem quiser fazer pergunta, por favor, fiquem à vontade. Já temos a primeira ali. Você se apresenta, por favor, e faz a sua pergunta. Terezinha de São Paulo, vim para a Flip especialmente, né? E estou aqui, assim, sabe, super emocionada, né? Porque eles são a jornada do herói, né? Vamos conversar, né? Eu fico muito admirada com vocês, assim, desde sempre, né? Porque vocês dão a cara para bater, vocês vão lá no campo, vocês participam, vocês estão juntos. Vocês trazem para a gente, vocês são mais contribuidores de acontecimentos, de informação, né? Vocês estão ali em loco, né? Se não fosse vocês, a gente não saberia muita coisa. Então, eu agradeço, eu sempre acompanho o trabalho de vocês, porque a imagem é a notícia, sem palavras quase. Às vezes tem imagem que nem precisa comentar nada, só o impacto já fala, por si só. Né? Não tem como mentir, né? E agora com a inteligência artificial o negócio ficou meio complicado, né? Mas, assim, eu sou muito admiradora de vocês e vejo que vocês são umas pessoas que podem responder uma questão que está muito em voga agora, né? Tipo assim, o que não mata, fortalece ou fragiliza? Porque vocês estão sempre, né, em desafio, colocando a sua vida de vocês em risco, né? Então, assim... E lidando com coisas muito pesadas. Né? Passa por muitas coisas, assim, risco de morte mesmo, né? E vocês vão sempre, vocês estão, né? Eu não sei o que acontece com vocês, que vocês cada vez vão mais se desafiando, né? E eu queria colocar essa pergunta para vocês, né? Muito o que boa. Vocês podem responder, né? O que não mata, fortalece, porque agora o pessoal está assim, né? Fortalece ou fragiliza? E se vocês se desafiam cada vez mais. Outra questão também que eu queria colocar para vocês, parabenizar já, de irmão, se essa questão atual da inteligência artificial vai alterar muito essa questão da imagem, que já está alterando, né? Que pode surgir muitas fakes, né? Em cima de imagens, né? Que pode comprometer a veracidade da notícia, né? Do tema. Duas perguntas super importantes. Obrigada. Uma é essa questão de lidar com assuntos tão pesados, difíceis, se esse é um desafio que vocês, como fotógrafos, se impõem, né, o tempo todo. Quer dizer, você está cobrindo guerra, tem 20 anos, enfim, essa é uma coisa. E a outra, a possível, enfim, interferência, consequência da inteligência artificial na produção de imagens. Então, você começa? São dois assuntos. Bom, eu tenho ficado cada vez mais medroso, acho que você vai ficando mais velho, talvez a carga de testosterona vá caindo, você vai se sentindo mais mortal, né, eu acho, e tenho ficado com bastante medo às vezes, e esse é um paradoxo, porque quanto mais você se expõe, talvez melhor seja a qualidade do seu trabalho, essa é uma verdade bastante
ruim, de certa forma, porque ela acaba levando também várias pessoas, ultrapassarem alguns limites e perderem a vida, né? Mas eu sempre fui meio medroso, assim, entre o pessoal que cobre de verdade, e tenho ficado mais medroso, assim. Mas, paradoxalmente também, quando você está muito perto, o medo desaparece, né? E aquilo ali te dá uma energia. E, rapidamente, sobre a inteligência artificial, eu acho que, para nós, fotojornalistas, eu acho que a gente vai sair fortalecido disso, porque, de certa forma, o nosso nome, o autor daquela imagem vai ganhar uma importância. Se ele tiver credibilidade, ele vai dar credibilidade àquela imagem, né? Por se distinguir da inteligência artificial. Porque eu acho que a imagem vai ser praticamente idêntica, né? Vai ser muito difícil de identificar o que é verdadeiro ou não. Eu acho que o autor da imagem talvez consiga trazer um pouco de credibilidade. Eu acho que isso vai fortalecer o nosso trabalho, de certa forma. Juca, respondendo eu queria essas só questões. complementar, pegar uma carona na pergunta dela, porque a gente estava conversando antes, e você me contou uma experiência sua na cobertura da guerra de El Salvador, né? Que não obviamente, naquela época não existia inteligência artificial, mas já se fabricava, entre aspas, imagens. Eu queria que você trouxesse essa experiência para a gente aqui. No caso, cobrindo a guerra de El Salvador, isso me decepcionou um pouco, e eu parei de ter interesse em cobrir essas ações violentas. Não tive tanto, tenho também a questão de medo, mas também a idade, tudo isso me impediu. Mas o que me levou a me afastar um pouco foi ver que, principalmente, os jornalistas americanos ou de empresas, durante a guerra de El Salvador, que tinham grana, eles compravam ações, eles produziam ações junto aos militares. Por exemplo, eu vi muito acontecer alguém do Time, tal, de repente pagar um comandante militar para mover uma ação à noite nas ruas, nos bairros de El Salvador, encostar gente na parede com o braço levantado e arma nas costas, para ter a foto do dia, a primeira página do jornal. Então, eu vi muito isso, vi muito, de repente, alugar helicópteros para promover ações. Isso me decepcionou um pouco. Então, isso foi uma decepção com a coisa. Agora, também respondendo a ela, com uma coisa que eu acho importante, muitas vezes eu sinto que nem é tanto a coragem minha, muitas vezes a realidade bate na minha cara de uma maneira tão óbvia que eu não posso ficar quieto ou ignorar. Um dos exemplos concretos aconteceu há um ano atrás. Eu estava dando aula, umas aulas de fotografias, na Casa da Imagem, da Prefeitura em São Paulo, e terminei a minha aula falando daquele fotógrafo que fez as crianças nos Estados Unidos, o trabalho infantil nas tecelagens de algodão e nas minas de carvão, o Lewis Heine. Então, fiz um papo, assim, terminando, falando, olha, a gente vê os maltratos da criança, isso vai e vem e tal. E aí eu vou para casa, eu pego o metrô, eu desço na estação Vila Madalena e vejo um menino de uns 10 anos de idade, descalço, vendendo, oferecendo coisas dentro do metrô. Ele é abordado pelo segurança, agarra o menino, abrem a mochila dele e o menino começa a se debater. Eu não tive dúvida, eu peguei meu celular e pá. Os caras, o que você está fotografando? Eu falei, está preocupado? Leva para casa. E eu falei, não, você não pode fazer isso, trata ele direito, pede. Aí acompanhei tudo, até eles soltaram o menino, não permiti. E essas fotos acabaram sendo publicadas num jornal, numa revista do Sindicato dos Bancários. Então, é isso. Quando eu vi isso, quando eu falei no começo da minha conversa, eu acho que todo adulto deve ser pai das crianças. A gente tem que cuidar das crianças, sejam nossos ou não. Então, claro, eu tive essa indignação. Então, isso é uma coisa quando a realidade bate em você. Na questão da inteligência artificial, eu tenho para mim, a inteligência artificial na fotografia é uma ilustração. Você podia contratar um desenhista, um bom desenhista, para fazer uma ilustração. Se você publica no jornalismo, a Folha teve um caso recente, que foi da Bilal, né?
que ela usou uma foto montada, um espelho quebrado, ela fez uma dupla exposição com a foto do Lula. São duas ações diferentes juntadas numa imagem. A Folha, pelo menos, teve o cuidado de publicar, dizendo assim, uma fotomontagem com duas imagens, explicando que era uma ilustração, não era um fato jornalístico. Aquilo provocou uma grande discussão na imprensa, né? Aquilo não é fotojornalismo, né? O fotojornalismo é factual. Então, eu acho que essa diferenciação que o Ian falou, sendo feita e separada, vai continuar, o jornalismo continua sendo valorizado. Mas aí você vai ter também depender da credibilidade, tanto do órgão de imprensa quanto do autor. A pessoa tem que confiar que a minha foto é verdadeira e que a do Ian é verdadeira. Porque se eu mentir uma vez, a minha credibilidade no jornalismo vai para o lixo, eu não recupero mais. Claro, porque existem dois casos que era bom citar, um no Los Angeles Times e um na National Geographic. O do Los Angeles Times, um dos fotógrafos cobrindo o Iraque, ele tinha um clique, isso já em máquina digital, um clique que o lado esquerdo da imagem era interessante. E no outro clique, o lado direito, ele não teve dúvida, ele fundiu as duas imagens no Photoshop. Um leitor descobriu, mandou uma carta para o jornal, ele acaba perdendo o emprego e provavelmente a profissão dele como fotojornalista acabou nesse momento. A National Geographic também teve um caso de uma matéria grande sobre caças de presas de marfim, de elefantes, e o fotógrafo deu uma página dupla, feitas 2 anos antes, num outro país que não era aquele da matéria. Quando isso foi revelado, ele também perdeu totalmente a credibilidade. Então, eu não tenho medo da inteligência artificial, desde que a coisa seja colocada no seu devido espaço. É isso. E aí nós chegamos a uma discussão sobre ética, né, no jornalismo. Mas a gente está aqui numa mesa também sobre literatura, e eu, antes de passar para a próxima pergunta da plateia, eu quero trazer um assunto aqui para nós. Porque você começou com texto, né? Depois você foi para foto e filme. Né? Continua, A minha pergunta para vocês dois é: a foto sozinha conta uma história ou ela precisa do texto? Eu acho que conta uma história, muitas vezes. Acho que é uma maneira diferente de contar a história, muito diferente, profundamente diferente, na qual eu tenho bem mais dificuldade do que no texto, me sinto mais confortável, mas eu acho que conta, sim. Acho que várias narrativas visuais são capazes de contar uma história bastante completa, com pouco texto. Né? Eu acho que sim. Mas quando você viaja para uma cobertura, por exemplo, você, digamos, vende para o seu cliente, digamos assim, o pacote completo, ou você pode fazer só foto? Em geral, eu vendo o pacote completo, dependendo do veículo, né, texto e foto, ou vídeo, e às vezes eu sou contratado para fazer imagens junto com um repórter de texto ou de vídeo, né? Acontece bastante de eu ir para um assignment com um repórter, né? E foi uma coisa absolutamente nova da minha vida, que eu passei a ocupar esse outro lugar que não do repórter, né? Do repórter de texto, enfim. Mas, em geral, aqui para o Brasil, eu vendo o pacote completo. Juca, tinha até mencionado antes, quer dizer, fotos suas deram origem a coberturas, a livros, inclusive a que você fez com a Cecília, né? Cecília que Prada. Você disse que não foi nenhuma repórter, digamos assim, ou um repórter que fez, ela era crítica de teatro, ela se sentiu atraída pela história, ou você chegou com ela e ofereceu para ela, enfim, não, conta essa foi história. através da empregada dela, tinha uma denúncia de uma amiga que o filho tinha passado pela clínica e foi maltratado. A partir disso, ela, crítica de teatro da Isto É, ela leva a proposta para Isto É. Um dos repórteres sai comigo, fotógrafo e repórter, para fazer a história. E achou no meio do caminho que ali não tinha matéria. A Cecília Prado não desistiu e eu também não desisti. Nós fizemos por nossa conta. A revista não bancou nada. Nós levantamos toda a história. E a história ficou 1 ano guardada até ser publicada. Mas, voltando ao texto, eu, por exemplo, eu tenho uma inveja de quem escreve, eu tenho inveja dele.
Porque eu, para escrever 10, 15 linhas de texto, eu sofro pra caramba. Eu sofro também, pode ter certeza. Mas eu acho que, por exemplo, a fotografia no jornal, ela não sai sem legenda. Toda foto precisa de uma legenda. Então, para mim, ela está junto. Eu entendo esse valor da imagem, mas o valor do texto é fundamental. Eu diria até, eu assinaria a frase do Milor Fernandes, que eu acho maravilhosa. Uma foto vale mais que 1000 palavras. Diga isso sem palavras. É isso aí. Plateia. Seu nome e aí a pergunta. Boa noite, meu nome é Aline. Eu queria fazer um comentário na sua foto, daquela abordagem de uma travesti na época do delegado Riquetti, me lembrou de um curta-metragem que foi lançado no final do ano passado, retratando a situação do Ferros Bar, que era um bar frequentado por mulheres lésbicas na época da ditadura. E aí, acho que a sua foto foi a imagem e o filme foi a legenda. Elas não tinham um retrato ali do momento, né, que o bar foi invadido pelo delegado Riquetti. E, enfim, havia pessoas presas dentro de barril e sendo ameaçadas com um fuzil, enfim, uma prática que acho que naquele momento você viu uma questão que hoje é muito discutida sobre a invisibilidade dessas mulheres e que agora me remete a um curta que foi lançado neste momento, sabe? Então, muito importante também poder conhecer a pessoa que registrou um fato que hoje eu sei pela história, né? E de outros fatos como esse do garimpo também, ou da seca, né? Coisas que são presentes nas nossas vidas, né? Sei lá, da minha família, de retirantes que vieram embora por causa da seca. Acho que devem ter passado por situações cenas muito parecidas do que você retratou no açude, na beira da estrada. É isso, né? Acho que tá presente de um jeito, né, que não gostaria, né? E aí eu queria perguntar para vocês como que seria uma foto que vocês gostariam de tirar, não sei se do oposto desses dramas humanos, né? Que acho que o drama faz parte também da humanidade, mas não da barbaridade. Como que seria uma foto que vocês gostariam de tirar, sendo uma saída desse poço, né? Eu já acabei de tirar hoje, de manhã, tirei uma foto aqui na porta, que era um grupo de 10, 15 crianças pegando os livros, olhando os livros e comprando livros. Essa a foto acontece hoje, aqui do lado aconteceu. Criancinhas de 8, 10, 12 anos de idade comprando livros para lerem livros. Estou falando da criança é o retrato do futuro. Esse ponto. Está aqui, educação, alimentação, bom tratamento, sabe, carinho, amor. Você vai crescer uma pessoa psicologicamente equilibrada, bem informada, tolerante. Não tem grande segredo para melhorar o mundo, é meio óbvio, né? O que as pessoas precisam? De amor, carinho, compreensão. Se você dissemina ódios, a dar fome, violência, você está criando um ser que vai provocar fome no outro, violência. É meio... Não existe grande segredo para melhorar a vida. É possível se opor à barbárie? Eu acho que é possível, sim. Acho que tem vários exemplos. E acho que o primeiro passo é reconhecer que aqui a gente vive num país em que uma boa parte da população vive na barbárie e outra parte consegue se locupletar das benesses de não viver na barbárie, mas muitas vezes essas benesses elas são fruto exatamente da exploração de quem vive na barbárie, né? Então, a gente vive num país em que o Estado Democrático de Direito não é pleno para todos, para nós provavelmente sim, mas para uma parcela importante da população esses direitos não chegam e o caminho, eu acho que é esse, tentar a gente que está aqui desse lado entender que tem um monte de gente que não tem direito. Mas que foto seria essa? Aí tem que ser com a inteligência artificial para criar uma imagem aí. Vou pedir. Posso dar uma sugestão? Por favor. Você vendo aqueles caras que estão colados nos postes serem soltos, julgados legalmente
e, se tiverem cumprido o crime, serem julgados e cumprir pena, não serem fuzilados atrás de uma igreja. Precisa de bastante inteligência artificial aí, hein? É uma ideia. Tem mais perguntas? Bom, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Meu nome é Sérgio Monteiro. Eu faço parte aqui do evento, né? Talvez pegando um gancho com vocês da barbárie, eu acho que esse próprio evento aqui já é algo para transcender esse momento tão difícil que a gente vive, né? Tanta violência nas ruas, tantas descompensações, né? Então, eu acho que já esse evento aqui já, de certa forma, responde, né? Mas eu gostaria de trazer um pouquinho a foto para a literatura, né? Porque eu acho que é o tema dos nossos encontros. Vocês têm um quê assim de, vamos dizer, metafísico com pragmatismo, né? Essa sua atitude no metrô, ela tem um cunho metafísico e um cunho pragmático. Você viu aquela situação, teve aquela metafísica ali, né, de perceber a dor daquela criança, enfim, tudo aquilo, e se mostrou muito, vamos dizer assim, pragmático para tentar resolver aquela questão, aquela condição que aquela criança enfrentou com aquela violência inadequada, né? Então, eu acho que isso, e a fala de vocês, o pouco que eu percebi, tem essa questão, essa aproximação entre metafísica e pragmatismo, né? Mas, com relação agora à literatura e à foto, né, a fotografia, eu me lembro assim de um conto do Cortázar, que é o Las Bablas del Diablo, que inclusive depois gerou um filme, né, do Antonioni, né, Blow Up, que ali as personagens começam a revelar uma situação que depois acaba tendo uma outra resposta, uma outra dimensão, que não era somente aquela moça ali naquela praça, né? Então, acho que isso foi um mergulho, né, no que está por detrás de uma foto, né? O que uma foto pode revelar, além de um olhar assim apressado, né? Então, acho que foi um mergulho que o Cortázar deu com relação à foto, né, à fotografia, e que o Antonioni, cineasta, fez com que aquilo tivesse um recurso mais, vamos ver, da imagem, né, do cinema e etc. E há pouco a Pat Smith, né, lançou um livro em que ela comenta diariamente fotos que ela tira, né? Então não são propriamente legendas, são poemas que ela escreve, né? Então eu gostaria de saber como é que vocês veem esses dois exemplos assim, de um autor, do Cortázar, que é um escritor, né, trazendo a temática da foto para um conto, depois o cineasta Antonioni, e a Pat Smith, poeta, música, né, compositora e poeta, fotografa, né, fotos ela vai fotografando, pega também um acervo de alguns fotógrafos, e depois, em seguida, ela compõe poemas, compõe frases com efeitos de poesia, né? E aí a gente tem vários, por exemplo, Nádia, do Breton, que teve aquela coisa toda, né, que foi talvez um livro inaugural que junta poesia com fotografia, ou narrativa com fotografia. Então, eu gostaria que, só para a gente aliar essa foto com literatura. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Não sei, o Cortázar é covardia, né? O cara escreve bem e fotografa, ele sempre gostou de fotografia, né? Além desse conto que você citou, que deu o filme do Antonioni, ele tem outros textos de fotografia que você lê e sabe, ele está falando do sol, de uma gota, ele tem observações fotográficas que ele transforma em texto. Então,
É maravilhoso. Agora, no caso da Patti Smith, eu não sei, não conheço essas músicas, não saberia o que falar. Mas, por exemplo, eu acho que a fotografia, a gente tem ela é muito rica. Por exemplo, um dos exemplos é a Susan Sontag, num dos livros dela sobre fotografia, ela analisa uma foto de um russo, que fotografava os ciganos, o André Kertész. Ela analisa uma foto que é um cigano que vem tocando um violino, e ele está com um paletó, você vê que o paletó é meio usado, meio rasgado, velho, ele está descalço, ele não tem sapato, ele vem com a criança, que também está descalça, e aí ela vai fazer uma análise totalmente abstrata da foto, que seria exatamente o contrário da minha. A minha análise seria mais uma de um instituto médico legal, sim, entendeu? Da criminalística. Então, a imagem, você tem 1000 interpretações, você pode escrever. Eu, por exemplo, ia descrever, o cara é pobre pelo terno que ele está usando. Ele não tem sapato, está vindo descalço. Ele tem um violino na mão, ele tem um gosto artístico, ele tem uma certa formação, ele tem, entendeu? E não é a interpretação que a Susan Sontag dá para essa foto, é outra leitura. Então, eu acho que a fotografia tem essa possibilidade de escrever muita coisa sobre ela. Ela tem uma amplitude, né, que ela possibilita os vários olhares, né, com relação a um acontecimento, não é? Por exemplo, tem uma foto da Patti Smith não é a foto da Patti Smith. Eu não me lembro agora qual é o fotógrafo, mas é o Borges, Jorge Luis Borges, sentado numa escrivaninha na biblioteca de Buenos Aires, né? Que é circular a mesa, assim, sabe? E ela descreve essa mesa do Borges como se fosse a transcendência da literatura dele. Então, ele está aqui neste semicírculo, não numa mesa quadrada, portanto, tem um olhar assim cosmopolita, que é a coisa do Borges, né? Então, eu acho que a foto ela também permite, né? Ela permite esses olhares, o teu olhar, o olhar da Susan, e aí vira o quê? Poesia, vira poética, né? Aquela foto, a prisão do travesti que eu mostrei aqui, ela tem uma história por trás dessa foto muito mais interessante. Esse travesti, quando foi preso, a família reencontrou o filho, porque ele tinha saído de casa, a família não sabia mais onde ele estava. Então, quando essa foto saiu na Isto É, a família foi à delegacia, houve um reencontro da família com o filho que tinha saído de casa pelas opções sexuais dele. A foto provocou um reencontro, né? Um reencontro das pessoas. Eu tive uma vez também um caso de uma foto que saiu na revista Visão, feita em Florianópolis, muito tempo, quando a foto não saiu na matéria, ela vai sair tempos depois, na seção de cartas da revista, e a família viu, era alguém que tinha morrido, um velho, naquela praça central de Florianópolis, e eles mandaram uma carta elogiando a emoção que eles sentiram de ver um familiar que tinha ido embora e rever a foto dele, novamente publicada numa revista. Então, a fotografia tem essa possibilidade. Ela só mexer com a memória, os álbuns de família que você tem em casa e folheia, você viaja nisso, né? E as suas reflexões? Não, eu acho que, concordo, eu acho que quando você expõe uma foto, mostra uma foto, está livre para qualquer um interpretar da maneira que quiser, né? Às vezes, ela talvez não tenha tanta relação com quem fotografou, o momento que você fotografou, mas acho que as pessoas estão livres para interpretar da melhor maneira que lhes convier, né? Eu, às vezes, passo por essas situações de as pessoas me contarem um monte o que aquela foto representa e eu fico, tá bom, né? Tudo bem, beleza. Tem uma história, né? Tudo ótimo. Tem uma história por trás de cada foto, né? Tem uma história, exato, mas... Não só a história, muitas vezes, daquele mas eu acho que a interpretação personagem... de como cada um interpreta concluir, é uma liberdade, cada um pode interpretar da maneira que quiser. Mas né? eu digo assim, Mas quando eu tem uma preciso história concluir. por trás da foto, não só daquele personagem que está na foto, mas a sua história também para conseguir aquela foto, muitas vezes, claro, né? eu acho que é uma coisa, eu consigo lembrar de praticamente
Olha, todos os momentos das fotos que eu fiz, porque todos eles são muito intensos, né? E ao contrário de você ser jornalista, eu tenho uma grande dificuldade, eu acho que fotografar é olhar para dentro sempre, né? E entrevistar, quando você está como repórter, é sempre olhar para fora, né? Buscar. E fotografar, acho que é muito mais a gente olhar para a gente, estar no momento de reflexão e conseguir captar a imagem, né? Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, uma coisa meio quase dialética, assim, né? Fazer um ou outro. muito obrigado pelas respostas. Tem mais perguntas? O nosso horário. Uma última, porque a gente Tem mais uma? Tá bom. Sim, sim, já passou, mas acho que a gente ganhou aí um tempinho. Em primeiro lugar, parabéns pela arte de vocês. É só uma curiosidade, vocês cobriram guerras, greves, tudo. Vocês já foram agredidos, tiveram seus materiais já confiscados? Eu queria saber uma curiosidade sobre isso. Um pouco da história de cada um, rapidamente. Então. Eu já tive, na época das greves do ABC, eu tive filme apreendido. Eu tive que abrir a máquina e retirar o filme e entregar. Entendeu? Então, foi um negócio interessante que muitos repórteres, de repente, um amigo pintava e entregava um filme. Você continuava e perdia, no meio, perdia de novo e continuava com outro. Eu sei de gente que levou violência, levou cacetada, apanhou. Tem um caso de um repórter de São Paulo que levou um tiro de borracha no olho e perdeu um dos olhos. E está em processos e perde todos os processos. O Estado se recusa a pagar a indenização. Perdeu agora, inclusive, semana passada. Então, eu mostrei uma das fotos da Guerra de El Salvador. O João Hogland era um fotógrafo da Newsweek. Ele morreu em El Salvador e se acha até hoje que a ação foi feita pela Guarda Nacional Salvadorenha, porque ele era um fotógrafo que colaborava com publicações de esquerda em El Salvador. Se acha que ele foi executado. Então, tem muitos casos assim, né, Eu já apanhei um bocado, já tomei uns... Aqui no Brasil ou fora? Aqui no Brasil, fora, já tomei uns... Principalmente da polícia aqui, né? Já apanhei. Já fui detido, já me tomaram câmera... Uma ficha corrida de situações trabalhando. Sim, mas essas situações te impediram de concluir a cobertura, alguma delas? No Iraque eu tive uma câmera apreendida, depois eu recuperei a câmera, mas perdi as fotos. Aqui em São Paulo eu fui espancado uma vez por 13 PMs, quebraram minha máquina. Já me levaram cartão. De tudo um pouco já. Tive várias vezes... Mas, assim, eu acho que é parte desse jogo, né? Porque, obviamente, muitas vezes as pessoas não querem que a gente mostre as coisas, né? Então... Eu já tive ameaças. Uma vez em El Salvador, a gente foi numa região que estava tendo combates, né? E a gente sempre chegava em 2 carros, dando uma distância entre o primeiro carro e o segundo. Sempre se colocava fitas adesivas escrito ou TV ou press nos carros para ser visto ou de helicóptero ou à distância. E a gente pegava as toalhas de rosto do hotel, punha num pedaço de pau como uma bandeira branca. Então, num dos lugares onde a gente chegou, o comandante militar falou: para nós outros, vocês civis são guerrilheiros, então você vai olhar cá. Quer dizer, se vocês continuarem aqui, vocês vão sofrer. A gente rapidamente pegou o carro e saiu imediatamente do lugar, porque foi uma ameaça séria de execução. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Eu só vou pedir para a gente encerrar muito rapidamente, em brevíssimas palavras, porque o que nós conversamos aqui sobre a importância de contar histórias, seja pela fotografia, seja com o texto, seja com as duas coisas. O que a gente falou aqui foi de contar histórias. E aí, para encerrar, eu deixo essa pergunta para cada um de vocês. Por que é importante continuar contando histórias? Porque a graça da vida é a história. O que tem de melhor? Eu me lembro da Luísa,
que eu fazia ela dormir contando uma história que eu tinha vivido, uma reportagem no Pantanal, e eu misturava parte da realidade com parte ficcional. E aquilo era tão encantador que várias vezes ela pedia: pai, conta de novo. Então, eu falei da foto das crianças aqui, quer dizer, quem pode viver sem história, sem relatos? É isso que vai dar uma vontade de estar vivo, te dá a sensação de que você existe, que a vida vale a pena. São as aventuras. Eu sempre vou querer as aventuras, é maravilhoso. Uma vida sem aventura não tem graça. Eu concordo, acho isso também, e acho que, no nosso caso, as histórias que a gente conta, a gente precisa conhecer o passado para entender o presente e pensar no futuro, né? E acho que o nosso papel como jornalista, muitas vezes, é fazer esse registro de algo que vai ser passado em algum momento e que vai ser lido no futuro, né? Eu penso muito nisso, muito na questão da importância histórica do que a gente está fazendo hoje, o registro histórico desse momento, né? Eu acho que isso é fundamental e é talvez o que mais me motive, assim, ver a história acontecer diante dos olhos, né? Juca Martins, Ian Boechat, palmas. Maravilhoso, nossa, que delícia. Eu tinha certeza que essa mesa ia ser essa riqueza mesmo de conteúdo. Muito obrigada. Eu quero ir dar um abraço para vocês. Vamos fazer uma foto oficial. Pessoal, só avisando que nós teremos daqui a pouquinho a mesa de fotografia, literatura e povos originários. Convidamos a todos para permanecerem aqui conosco. E agora teremos os autógrafos também dos nossos, da Cris, né? Só o livro dela que está aqui.